Fala pessoal, esse é o Rezende aqui, mais um vídeo aqui pro canal. No artigo de hoje, no vídeo de hoje, eu vou conversar com vocês e demonstrar também na prática, né? É um caso que acontece muito no dia a dia de quem é analista de BI, quem monta muito ETL, quem desenvolve queries, desenvolvedores, com DBAs também para criar rotina de monitoramento, enfim, quem trabalha com query no dia a dia precisa ler um arquivo texto, importar dados de algum outro sistema, enfim, quem precisa trabalhar com conversões de tipos de dados, de varchar para int, varchar para data, data para um outro tipo. Tem muita gente que guarda data, por exemplo, como int ou big int, depois precisa converter para date para fazer algum cálculo e vice-versa. E a gente às vezes se depara muito com esses problemas de conversão. O dado às vezes não está muito legal, não está um dado consistente. E quando a gente vai tentar converter esse dado para o tipo que a gente está precisando para poder trabalhar com os dados, o dado apresenta um erro na hora de conversão, na hora de converter esses dados. Então eu quero mostrar para vocês de uma forma fácil e rápida como que a gente consegue identificar quais são esses registros e também como que a gente conseguiria, por exemplo, ignorar esses tipos de conversão ou simplesmente identificar para a gente conseguir tratá-los posteriormente de acordo com o cenário. Então, a ideia inicial que eu tenho é mostrar aqui a telinha do Management Studio. Importei aquela tabela, o database Adventure Works, que a Microsoft disponibiliza para a gente de graça, para quem quiser testar, quem precisar gerar uma massa de testes para poder escrever algum artigo, testar, desenvolver, enfim. É uma base bem legal, que já tem vários dados que a gente consegue trabalhar rapidamente. E eu vou mostrar aqui nesse artigo, eu utilizei a tabela Person, do esquema Person aqui do AdventureWorks. Eu vou importar algumas colunas dessa tabela aqui, jogar numa tabela temporária teste. E vou fazer a conversão dessa coluna aqui, Business Entity ID, vou converter para varchar max, simulando como se estivesse importando isso de um arquivo, de um JSON, de um XML, enfim, de algum tipo de arquivo não estruturado que possa ter sido importado utilizando um wizard, utilizando um web service, integration, enfim, da forma que for. Eu vou simular como se esse arquivo aqui, essa coluna fosse uma coluna varchar, e essa coluna aqui, modify date, que aqui no banco ele está como date, eu vou converter ela para um varchar também, simulando como se ela fosse um varchar. Então, gente, vou importar aqui a tabela, já importei. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simular alguns erros, eu vou modificar esses registros para poder a gente deixar eles, algumas linhas, vou transformar elas em dados inválidos, incorretos, de propósito, para a gente conseguir fazer essa demonstração. Então aqui, por exemplo, ele tem uma coluna que é o Business Entity ID. Eu vou pegar, se essa coluna aqui o valor estiver entre 1 e 20 ou estiver entre 5.000 e 6.000, eu vou substituir o último caractere da data por um 2. Então, por exemplo, se for dia 15 vai virar dia 12, dia 26 vai virar dia 22, e se for dia 30 ou 31, por exemplo, vai virar 32. Isso vai gerar um erro na hora que a gente for tentar fazer a conversão desses dados, por exemplo. Então aqui estou gerando um erro proposital em data, e agora eu vou gerar um erro proposital em um campo int inteiro. Todo mundo que for business entity entre 1400 e 1450, eu vou adicionar uma letra, um caractere, um string D no final do campo. Então quando eu for tentar converter essa coluna aqui para int, vai dar um erro para a gente nesses registros específicos. Ok, a gente atualizou aqui 25 linhas. Vou mostrar para vocês como é que ficaram os registros que estão com problema, que são os que terminam com D, e quem está com Business Entity ID entre 1.50 e 5.000 e 6.000. Lembrando que aqui, que aqui está tudo como string, que eu estou utilizando inteiro, então vai ter conversão implícita e tal, mas eu acho que não é o foco, eu só quero mostrar para vocês esses registros aqui. Então, por exemplo, esses caras aqui são os que a gente substituiu. Já estou vendo um erro aqui, que ele virou 32. Outro erro aqui, 32, 32, são datas inválidas, datas não existem, né? Como vocês podem observar. E a gente também tem alguns cenários aqui onde o Business Entity ID termina com D.
esse aqui, ó, por exemplo. Esses campos aqui terminam todos com um D. Então, quando eu for tentar converter para inteiro, vai dar erro, certo? Então, vamos lá. Vou tentar converter esses campos aqui para inteiro. Vamos ver o que vai retornar para mim. Opa, deu um erro aqui, ó. Conversão falhou. Tentar converter o valor varchar 1401D para o tipo int. Aqui é fácil de a gente resolver, porque o próprio SQL já me fala qual que é esse valor. Então, eu consigo facilmente identificar e tratar esse valor aqui, né? E quando a gente está usando isso para um campo data, por exemplo, vamos testar. Aqui já é um probleminha um pouquinho mais complicado de você tratar, porque ele não fala para você linha, valor, não fala coluna. A gente tem uma tabela com 10 campos de data, 20 campos. Você não sabe nem o valor, nem a coluna que está dando erro. Ela não sabe nem a tabela. Se você estiver inserindo em várias tabelas ou tiver com join, alguma coisa assim, você não sabe nem a tabela que está causando esse erro. Se estiver numa procedure, por exemplo, que você está inserindo em várias tabelas diferentes. Então aqui já complica um pouquinho mais se você identificar. Dirceu, mas como é que a gente identifica isso? Pô, eu tenho várias colunas, eu tenho 1 milhão de registros que eu estou tentando inserir. Como é que eu vou achar esse registro que está dando um problema? Bom, quem utiliza o SQL Server a partir do 2012, a gente tem duas funçõezinhas muito legais, que a gente já costuma utilizar o convert e o cache, quando a gente precisa converter dados, né? Então a gente tem o try cast e o try convert, que são funções que fazem basicamente o mesmo papel do convert e o cache tradicional, mas esse try, ele quer dizer que se ele não conseguir realizar a conversão, ele não vai gerar um erro, não vai causar uma exceção. Ele vai retornar esse valor que está com erro como vazio e vai continuar tentando processar o restante dos registros. Então, como é que a gente identifica facilmente esses registros ints? A gente coloca no where o tryCast is null, com a coluna lá convertendo para int, da mesma forma que eu faria uma conversão normal, eu só adicionei o try aqui na frente e coloquei no where. Então, aqui ele vai me dar exatamente quem são os registros que estão com problema. Identificamos aqui os 25 registros que estão com D. Mesma coisa da data. Lembra que a gente tinha um probleminha que era difícil encontrar quais são as datas específicas que estão com erro? Com o try-convert ou try-cast, isso é muito simples. Basta a gente colocar no where, ele vai mostrar todas as datas que estão com problema, que são as 32. Por que eu usei o try-convert aqui no lugar do try-cast? Porque no try-convert eu consigo definir, usando esse terceiro parâmetro, qual é o formato de entrada de string que está a minha data. Então, se tiver formatos diferentes da padrão, eu posso, por exemplo, passar um 103, que é o formato brasileiro, 112, 105, 104, enfim. Eu consigo, da mesma forma que a gente faz com o convert, o try-convert, a gente consegue ter uma flexibilidade um pouco maior para trabalhar. Dirceu, mas eu quero exibir, eu quero jogar nulo esse valor. Mas eu só quero ver, eu quero, sei lá, jogar num select, jogar numa tabela, e se o valor realmente não existir, para mim não tem problema, pode gravar nulo. Eu não quero tratar essa informação 1 a 1, eu quero simplesmente jogar numa tabela, inserir, criar um arquivo texto, enfim, para mim não é importante os valores que estão errados. Pode ser que a minha origem realmente esteja errada, é um dado que eu não tenho interesse em tratar, eu só quero que ele ignore o erro e continue gravando quem ele conseguir. Quem não conseguir, grava nulo mesmo, não tem problema nenhum. Ok, a gente pode colocar o try-convert aqui no select. Por exemplo, aqui a gente vai ver a data convertida e a data original. Então, se a gente for navegar por aqui, a gente vai ver que de vez em quando vão aparecer alguns valores nulos. Por exemplo, esse cara aqui é os 32. Esse aqui também, a data não conseguiu converter. Quem ele conseguiu, ele vai mandar, vai converter normalmente. Quem não conseguir, vai virar nulo. Tem outras maneiras de a gente conseguir tratar, identificar? Tem. O que a gente pode fazer, por exemplo? Vou botar até essa aqui com vocês. A gente pode tentar utilizar o isNumeric, por exemplo, para poder a gente tentar identificar quem são esses registros. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui select a series que foi um teste, where isNumeric business entity ID igual a 0. Ou seja, ele vai verificar se essa coluna aqui, o valor, é totalmente numérico ou não. Essa função aqui é disponível desde o SQL 2008, então se você não usa o SQL 2012, uma forma de você também conseguir tentar identificar essa data que está inválida. Então aqui, ó, trouxe para mim todas as datas,
os campos aqui business ID que teoricamente deveria ser inteiro e que estão com algum erro que não está conseguindo converter. Mesma coisa que a gente tem o isNumeric, a gente tem o isDate também. A gente vai fazer aqui, ó, modified date igual a 0. A gente vai usar a função isDate, que vai validar se é uma data válida. Se não for, ele vai trazer aqui para mim. Então, ó, esses 32 aqui, tudo, ele também me retornou com uma data inválida. Por que eu prefiro utilizar o tryConvert no lugar do isDate? Porque justamente por conta desse terceiro parâmetro aqui, que é a formatação. Dependendo da formatação que você tiver vindo nessa coluna aqui, que esteja como texto, e a formatação de data padrão do seu sistema operacional, pode ser que tenha algum formato que ele não identifique corretamente como data e ele te retorne que não é uma data válida, sendo que é uma data válida. Então, eu prefiro utilizar o tryConvert, eu sinto mais confiança em estar utilizando isso. Mas se você está na SQL 2008, por exemplo, que não tem o tryCache ou o tryConvert, você pode simplesmente estar utilizando o isDate, o isNumeric, e tem várias outras funções de você conseguir testar e validar um campo, um tipo de dados, se está dentro do padrão que você espera. Você também pode estar utilizando expressões regulares. Então, você pode estar utilizando no like, a gente consegue utilizar expressões regulares. Tem até um artigo lá que eu vou colocar no post também, se quem quiser tiver interesse em estudar um pouquinho mais sobre expressões regulares, que valida a data também utilizando expressão regular, valida números inteiros. Então, é isso aí basicamente, um vídeo bem rápido. Para quem tem muita dificuldade com isso, quem já teve muito problema, sabe o quanto que isso é importante no dia a dia, como que você perde tempo às vezes de tentar identificar esse tipo de problema. Então, o intuito é realmente ajudar quem passa por esse tipo de problema e fazer com que eles sejam identificados e resolvidos da forma mais rápida possível. É isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção. Quem puder, compartilha, dá um curtir aqui no vídeo para poder a gente ter um feedback, né, se o conteúdo está agradando, se não está. Deixe também nos comentários, não deixe de visitar o blog. E estou aberto a sugestões, quem tiver algum tema legal para poder fazer um vídeo, ou fazer uma live, fazer algum artigo escrito mesmo, estou à disposição, galera. Só falar. Obrigado aí, abraço, até mais. Valeu!